Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Vinícius Nogueira, sou professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Gostaria de agradecer à Liga Acadêmica de Cirurgia pelo convite. Gostaria de parabenizar os alunos integrantes das ligas pelo curso de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. E o tema que me coube é o câncer coloretal. O câncer coloretal é o quarto câncer com maior incidência no mundo todo, atrás do câncer de pele não melanoma, do câncer de pulmão, traqueia e brônquios e do câncer de mama. O adenocarcinoma é o seu tipo histológico mais comum. Os pacientes com câncer coloretal têm uma sobrevida média em torno de 40 a 50% em 5 anos. Com os avanços no tratamento do câncer coloretal nas últimas décadas e o aumento da sobrevida, ele se tornou o segundo câncer mais prevalente no mundo. Trazendo agora para a nossa realidade, o Brasil vem sofrendo nas últimas décadas um processo de transição epidemiológica, o que elevou a incidência do câncer coloretal à semelhança do que acontece em países desenvolvidos. Essa incidência, então, continua aumentando, né? E nós temos uma expectativa de elevação dessa incidência até o ano de 2025. Dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostram que a sobrevida global dos pacientes com câncer coloretal no Brasil está em torno de 55% em 5 anos. O Instituto Nacional do Câncer estima para o ano de 2020 que o câncer coloretal deve ser o segundo câncer mais incidente no homem, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, com cerca de 20.500 casos. Observando agora as mulheres, nós temos uma estimativa de cerca de 20.500 casos também, sendo o segundo câncer mais incidente nas mulheres, atrás apenas do câncer de mama, excetuando-se o câncer de pele não melanoma. Essas são as expectativas para o ano de 2020. Quando nós dividimos essa incidência por regiões do Brasil, nós observamos essa relação entre a incidência do câncer coloretal com as condições socioeconômicas. Então, nós temos que as regiões sul e sudeste, mais desenvolvidas, têm uma incidência maior de câncer coloretal quando comparado com as demais regiões, centro-oeste, norte e nordeste, que tem essa incidência menor em relação ao sul e sudeste. Observando os fatores de risco, nós temos que a idade é o principal fator de risco do câncer coloretal, principalmente acima dos 50 anos, que é a faixa etária onde nós encontramos a grande maioria dos casos. Com relação à história familiar, também é um importante fator de risco, nós temos que indivíduos que têm um parente de primeiro grau que foi acometido de câncer coloretal antes dos 45 anos, tem um risco aumentado em relação à população geral, ou indivíduos que têm dois parentes de primeiro grau acometidos de câncer coloretal também têm esse risco aumentado. Com relação a etnias, há dados mostrando que a população afro-americana tem um risco de desenvolver câncer coloretal maior do que a população em geral. Há dados também mostrando que descendentes de judeus provenientes da Europa Oriental também têm um risco maior, inclusive com mutações genéticas já identificadas. As doenças inflamatórias intestinais são também um importante fator de risco, muito em função
processo inflamatório crônico, tanto na doença de Crohn, como na retocolite ulcerativa, isso mais pronunciado na retocolite ulcerativa. Por último, as síndromes hereditárias também são importantes fatores de risco, tanto as síndromes com polipose como síndromes sem polipose. A polipose adenomatosa familiar, de herança autossômica dominante, é a mais importante delas, e algumas séries apresentam a penetrância de 100% de câncer coloretal em seus portadores. Um exemplo de síndrome hereditária sem polipose é a síndrome de Lynch, que também tem uma importante taxa de acometimento de câncer coloretal em seus portadores. E quem deve fazer rastreio para câncer coloretal? Antes de definirmos sobre o rastreio, é importante nós entendermos sobre a estratificação de risco do câncer coloretal. Indivíduos de risco moderado são homens e mulheres com mais de 45 anos. Esse grupo tem um risco de 5% de desenvolver câncer coloretal. É a maior faixa da população e essa é a melhor fase para se fazer os rastreios, né? Por isso esse é o público-alvo do rastreamento do câncer coloretal. No grupo com risco alto estão indivíduos com parente de primeiro grau que foram acometidos de câncer coloretal antes dos 45 anos, indivíduos portadores de doença inflamatória intestinal, principalmente após 10 anos de doença, pacientes que tiveram diagnóstico de adenoma pela colonoscopia maior do que 1 centímetro, indivíduos com história prévia já de câncer coloretal tratado. Esses pacientes têm um risco de desenvolverem câncer coloretal entre 20% e 30%. Aqueles que têm um parente de primeiro grau acometido antes dos 45 anos devem iniciar o rastreio para câncer coloretal 10 anos antes da idade daquele parente acometido. Indivíduos portadores de doença inflamatória intestinal devem, portanto, iniciar o seu rastreio para câncer coloretal 10 anos após o início da doença. Indivíduos com risco muito alto são aqueles portadores de síndromes hereditárias, e aí os dados variam dentre as várias síndromes de 40% a 100% de risco de desenvolver câncer coloretal. Esses indivíduos devem começar o rastreio aos 12 anos de idade. Bom, vamos então às principais estratégias de rastreio. São duas as principais estratégias. A primeira delas é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame que pode ser aplicado a grandes populações, tem um custo baixo e que encontramos na literatura dados de sensibilidade que podem variar de 13% até 50% para o diagnóstico de câncer coloretal em algumas séries, e uma sensibilidade ainda mais baixa, entre 11% e 24%, para detecção de adenomas avançados. E outra estratégia é a colonoscopia. É um exame que tem uma complexidade um pouco maior, tem um custo também maior quando comparado à pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas
é um exame bastante sensível, que mostra uma sensibilidade de 95% para o diagnóstico de câncer coloretal e uma sensibilidade em torno de 88 até 98% de identificação de adenomas avançados do cólon. E, portanto, considerado o exame padrão ouro para rastreio de câncer coloretal. Essa é uma tabela que mostra os intervalos para segmento colonoscópico no rastreio do câncer coloretal. Aqui nós observamos que indivíduos que têm exame normal, ou seja, uma colonoscopia sem pólipos, pode repetir o exame depois de 10 anos. Né? E indivíduos que apresentaram pólipos nos seus exames, que foram submetidos à polipectomia, a depender do diagnóstico, deverão ser submetidos a exames de controle no intervalo menor. O quadro clínico é geralmente assintomático ou oligosintomático no início da doença, tendendo a se tornar sintomático em fases mais avançadas. E sua apresentação clínica vai variar de acordo com a localização do tumor. Nós temos dos tumores do cólon direito, com manifestação clínica mais importante, a anemia, em função do maior calibre do cólon direito. E nos tumores do cólon esquerdo, é mais comum a manifestação com dor abdominal, alteração do hábito intestinal, podendo apresentar perda de sangue visível nas fezes, de maneira que quanto mais distal o tumor, maior vai ser o seu impacto no mecanismo de evacuação. Então, nos tumores do reto, nós temos hematoquesia, pode ocorrer o tenesmo e uma alteração do hábito intestinal como sintomas principais. Tumores avançados também podem cursar com perda de peso. O diagnóstico, então, começa com uma entrevista médica adequada, com um exame físico cuidadoso, com a palpação abdominal, procurando por dor ou visceromegalias. O exame proctológico é fundamental no diagnóstico dos tumores distais, né? Dos tumores do reto, principalmente. Aqui na imagem nós observamos o posicionamento do paciente para ser submetido ao exame proctológico, que na letra A nós observamos um paciente na posição gianopeitoral, e na letra B nós observamos o desenho de um paciente na posição de Sims, uma posição mais confortável para o exame físico. O exame padrão ouro é a colonoscopia, que é um exame endoscópico, feito sob sedação, com preparo intestinal, que é capaz de examinar a mucosa intestinal em toda a sua extensão. Também é um exame que, além do seu caráter diagnóstico, capaz de identificar lesões da mucosa, tem também um caráter terapêutico, sendo capaz de fazer ressecção de lesões da mucosa, inclusive lesões malignas em fase inicial. Uma vez feito o diagnóstico do câncer coloretal, é hora de partir então para o estadiamento da doença. O exame mais utilizado no estadiamento é a tomografia. A tomografia do abdômen é capaz de identificar invasão de estruturas vizinhas no câncer de cólon. Também é capaz de identificar acometimento de linfonodos do mesocólon. É um importante exame também na avaliação de metástase à distância.
Nós identificamos nessa imagem diversas lesões acometendo o fígado, são metástases de câncer coloretal. A tomografia do tórax também é capaz de identificar metástases pulmonares. A ressonância da pelve é um exame muito importante no estadiamento loco-regional dos tumores do reto. É um exame capaz de identificar profundidade de invasão do tumor na parede do reto, a extensão extramural do tumor. Nós podemos identificar nessa figura à esquerda, que mostra uma lesão T3, né, invadindo a parede do reto. E nessa imagem à direita, nós identificamos também uma imagem, né, mostrando acometimento de um linfonodo na gordura periretal. O ultrassom do retal também é um exame interessante para se utilizar no estadiamento do tumor do reto. Nessa imagem nós podemos observar à esquerda, né, uma figura que mostra um tumor T2 invadindo a parede do reto, e à esquerda a imagem de um tumor T3 com uma invasão um pouco mais profunda na parede do reto, muito bem observada no ultrassom endorretal, que também é capaz de avaliar a eventual invasão de estruturas vizinhas. O estadiamento, então, do câncer coloretal é dado pelo sistema TNM, em que T mostra aspectos relacionados ao tamanho do tumor, N ao acometimento de linfonodos e o M mostra a presença ou não de metástases à distância. Então, uma vez realizado o adequado estadiamento da doença, é hora de eleger a melhor estratégia de tratamento cirúrgico. Para os tumores do cólon direito, até 2/3 do cólon transverso, eles podem ser ressecados por uma hemicolectomia direita. A cirurgia compreende, então, a ressecção do segmento distal do ilho, cólon direito, até o cólon transverso, com a ligadura da artéria ilioceco-cólica ou iliocólica na sua origem, com a remoção de um maior número de linfonodos possível, para um adequado estadiamento anatomopatológico. A reconstrução do trânsito intestinal é feita por uma anastomose iliotransversa. A hemicolectomia esquerda é a cirurgia para a ressecção dos tumores do cólon esquerdo, né, do terço distal do cólon transverso, ângulo esplênico cólon descendente. É feita então a ligadura da artéria mesentérica inferior na sua origem, com a ressecção do maior número possível de linfonodos, e a reconstrução do trânsito intestinal é feita então por uma anastomose do cólon transverso no reto remanescente. Para o tratamento dos tumores do sigmoide, do reto, a cirurgia clássica é a retossigmoidectomia, com a ligadura da artéria mesentérica inferior na origem e excisão total do mesorreto, que garante melhores resultados oncológicos. Para aqueles tumores restritos ao reto alto, pode ser utilizada a retossigmoidectomia com excisão parcial do mesorreto. Sendo, portanto, indicado a retossigmoidectomia com excisão total do mesorreto nos tumores do reto médio
e reto baixo. A reconstrução do trânsito intestinal após uma reto-sigmoidectomia é feita com anastomose coloretal. A melhor estratégia é com o uso do grampeador circular, em que se utiliza uma ogiva no segmento proximal, se anastomosado, e o grampeador é introduzido pelo ânus, acoplado a essa ogiva, de maneira que os grampos são disparados contra a ogiva para que eles possam se fechar. Aqui nessa imagem nós podemos observar no detalhe a sutura mecânica feita pelo grampeamento. Então nós observamos a ogiva já acoplada ao grampeador e os grampos disparados contra a ogiva, eles se dobram e formam um B. Na imagem inferior nós podemos observar duas linhas de grampeamento, né? Ou seja, duas linhas de sutura mecânica, o que garante maior segurança na anastomose, além de uma hemostasia também mais eficiente. No tratamento daquelas lesões avançadas do reto inferior, em que não se consegue uma margem cirúrgica adequada, né, que permita a preservação do aparelho esfincteriano, ou naquelas lesões que invadem de fato o aparelho esfincteriano, está indicada então a amputação abdômeno-perineal do reto. É uma cirurgia que segue os mesmos princípios da reto-sigmoidectomia, porém inclui na sua ressecção o ânus com o aparelho esfincteriano. Nessa figura nós observamos a linha pontilhada mostrando os limites da dissecção, portanto de uma cirurgia que remove sigmoide, reto e ânus, né? Incluindo o mesorreto com aparelho esfincteriano e músculos elevadores do ânus. Nesse caso, então, não ocorre reconstrução do trânsito intestinal, o que se faz é a confecção de uma colostomia definitiva e o fechamento do períneo. E por último, vamos falar um pouco do papel da quimioterapia e da radioterapia no tratamento do câncer coloretal. Nós chamamos de neoadjuvância aquela intervenção feita antes de submetermos o paciente ao tratamento cirúrgico, e de adjuvante, aquela terapia realizada depois do tratamento cirúrgico. No contexto de câncer coloretal, é muito importante destacar o papel da associação de quimio e radioterapia como estratégia neoadjuvante no tratamento do câncer do reto. Melhorou muito os resultados do tratamento. Essa estratégia é capaz de reduzir o volume tumoral, melhorando os resultados cirúrgicos, melhora a ressecabilidade, principalmente nos estádios 3 e 4, né? E aumenta a taxa de preservação esfincteriana, uma vez que reduz o volume daqueles tumores e permite uma margem de segurança para a preservação do ânus. A terapia adjuvante tem como objetivo principal reduzir a recidiva tumoral depois do tratamento cirúrgico. Essas foram então as minhas referências. Eu gostaria então de agradecer mais uma vez à Liga Acadêmica de Cirurgia da UFJ pelo convite. Eu gostaria de parabenizar de novo os integrantes das ligas pela organização desse brilhante curso de doenças e agravos não transmissíveis. Muito obrigado.